Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Gesley e nesse canal eu simplesmente dou dicas e ajudo jovens que tenham vontade de desenvolver mais financeiramente ou em qualquer área da vida, simplesmente ir para frente, deixar essa galerinha lero-lero para trás e ajuda esse pessoal dando dicas do que eu acho que faz sentido ou não. E nesse vídeo o meu objetivo é mostrar para vocês que enquanto tu é jovem, tu tem, sei lá, 16 a 30 anos, tu tem que procurar ao máximo otimizar os seus processos da sua vida e conseguir priorizar o seu tempo de qualidade e ganhar mais tempo. Pô, três coisas, né, que eu vejo que, tipo, se automatizar os seus processos, você vai ganhar mais tempo e as demais vão vir com esse hábito. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu queria esclarecer, porque que eu tô fazendo esse vídeo, é por causa do seguinte: eu tava caminhando e tava pensando, pô, velho, se eu pudesse dar uma dica para alguém em relação à rotina, qual que seria a maior dica que eu poderia dar? Claro, existe várias coisas que você pode acrescentar na sua rotina, mas eu acho que uma das maiores coisas que você pode fazer para si próprio é colocar um pensamento ativo de que você tem que economizar tempo. Você tem que fazer as coisas mais rápido, com maior qualidade e, consequentemente, tirar as coisas que não fazem sentido da sua rotina para você conseguir ter tempo para tudo. Porque hoje em dia a gente tem que treinar, a gente tem que cuidar da saúde com alimentação, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dormir, cuidar da família, fazer novos amigos, sair, se divertir. Então a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu trouxe essas marmitas aqui porque é um ponto que eu acho bem interessante compartilhar com vocês. Então, vocês entendendo isso, que por exemplo a gente só tem 24 horas no dia, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem que ser o quê? Os maníacos do tempo. A gente tem que procurar performance em conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer e o que não precisa a gente cortar da nossa vida. E eu percebi que o quê? É um processo linear de você entender isso, que é o quê? O primeiro ponto da sua vida, você vai chegar e vai começar a ter mais velocidade em fazer as coisas, ou fazer com melhor qualidade ou performance. Fazer com melhor performance, que é o quê? Eu simplesmente estava, eu moro sozinho e comecei a analisar, pô, eu trabalho pra caramba. Tem dia que eu trabalho, por exemplo, 13, 14 horas por dia. E falei assim, pô, eu preciso de um meio de eu conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer e ainda comer e dormir. E eu pensei, pô, qual que é das coisas do meu dia que tomam mais tempo? A primeira coisa que me veio em mente foi o quê? Foi fazer comida. Eu morava sozinho, fazia comida. Fazer comida demanda o quê? Uma hora, 2 horas para fazer comida e 30 minutos para lavar tudo que você sujou. Isso repete almoço e jantar. Eu falei, putz, isso é muito tempo, cara. Se eu conseguisse tirar isso do meu dia a dia, eu conseguiria fazer o quê? Eu conseguiria ter mais velocidade, de segunda a sexta. Tirei isso de segunda a sexta, comecei a fazer só sábado e domingo. Sábado e domingo pegava e preparava meus alimentos, tudo, deixava tudo preparado e boa. Só que eu comecei a perceber o quê? Que o primeiro ponto ele não é suficiente. Chega um momento da sua vida, principalmente quando você é jovem, que você consegue sim automatizar o processo, deixar as coisas mais rápidas e, consequentemente, não é o suficiente, porque, por exemplo, eu simplesmente diminuí, vamos supor que eu ia gastar 2 horas todo dia da semana. 5 dias eu ia dar o quê? 10, 7 dias ia dar 14 horas por semana. Eu reduzi 14 horas por semana de comida para simplesmente 5 horas no final de semana. Então, aí eu ganhei o quê? 9 horas? Sim, uma semana eu ganhei 9 horas para fazer qualquer coisa. Então, tipo assim, poderia ser conversar com minha mãe, sair, me divertir, ficar de boa, dormir. Então, esses ponto um de o quê? De procurar coisas para deixar com a melhor performance é a primeira coisa que você deve fazer. Procurar fazer as coisas com melhor desempenho. Eu esqueci até a palavra que poderia ser utilizada nisso. Vou colocar melhor performance mesmo. Então, o primeiro ponto que você tem que achar na sua vida é isso: fazer coisas com melhor performance. Por quê? Você está estudando, você está trabalhando, tu tem que ter tempo. E eu vi que isso não era suficiente, porque eu reduzi, beleza, reduzi de 14 horas para 5, ganhei 9 horas aí, tá show. Mas o que acontece? Eu não deixei de fazer a comida. Aí que vem o segundo ponto, que eu vejo que quando você começa a desenvolver um pouco mais de capital, você consegue suportar. Que seria o quê? Você pegar as coisas que já estão automatizadas e terceirizar. Que é o quê? A terceirização, ela vem através muitas das vezes do dinheiro, que é o caso dessas marmitas aqui. Eu comecei a fazer nos finais de semana, tinha economizado 9 horas, faltava 5 horas da semana que eu ainda pegava para fazer aquilo. O que eu fiz? Peguei, vi que minha mãe geralmente ela já tem esse costume de fazer comida na casa dela. Falei assim, mãe, vem me visitar
e a senhora faz a minha comida da semana e eu te pago. E minha mãe, super solícita, pra ela tudo bem, tipo assim, sem problema algum, não vamos entrar no mérito do tá pagando minha mãe, mas enfim. Paguei minha mãe aposentada, falou assim, ótimo. Simplesmente eu consegui fazer o quê? Ganhar essas 5 horas. Claro que eu pago ela, mas em relação ao que eu ganho por hora, faz muito mais sentido, por exemplo, eu pagar minha mãe do que eu tirar 5 horas do meu dia, mesmo que é final de semana, para fazer aquilo. Porque a minha hora vale muito mais. Então, a partir do momento que você começa, por exemplo, a desenvolver o seu financeiro, você tem que sempre ficar fazendo esses cálculos de, por exemplo, cara, beleza, é legal fazer comida, eu gosto, tem gente que gosta de lavar carro, por exemplo, mas cara, minha hora vale, por exemplo, R$ 200, não? Minha hora não vale isso ainda não, mas por exemplo, minha hora vale R$ 200. Pô, bacana, legal, mas lavar um carro demora 3 horas e vai me custar 50. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar R$ 50 pro cara ou vou lavar o carro que eu gosto? Mano, se você lavar o carro, o que você vai estar perdendo? Você vai estar perdendo R$ 200 vezes 3, que sua hora vale R$ 200. Então você vai estar perdendo R$ 600. Por você poderia estar utilizando sua hora para ser produtivo do que realmente dá dinheiro, entendeu? Que é basicamente o seu trabalho e afins. Então eu comecei a perceber isso, que por exemplo, adiantava bem eu, por exemplo, deixar os processos mais ágeis, mais produtivos, só que também eu tinha que chegar num ponto de terceirizar. Eu, por exemplo, terceirizei toda a parte de limpeza de casa, na parte de alimentação, na parte de lavar minhas roupas, né? Tudo eu trocando o quê? O dinheiro, tudo trocando, eu pagando alguém que tem uma hora mais barata que a minha, que no caso é minha mãe, no caso, né? Então, o que eu percebi? Que quando tu é jovem, tu tem que sempre mirar nisso. Porque eu vejo muitas pessoas velhas, principalmente um exemplo, meu pai, que ele fazia muito disso. Ele pegava, por exemplo, e ganhava muito mais do que a atividade que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele fazia por ele achar que ele deveria fazer. Só que na verdade ele estava sendo improdutivo, que a hora dele valeria mais em outro lugar. Ah, mas é gosto. Cara, se tu tá jogando o jogo do capitalismo, tu não tem que gostar de nada. Tu tem que simplesmente fazer como o jogo manda. Eu não faço as regras, eu sigo elas da melhor maneira possível. Então, tu entendendo isso, que, por exemplo, o primeiro ponto que tu tem que identificar é coisas que tu pode ser mais produtivo. Aí tu deixa essas coisas mais produtivas. Depois tu tenta o quê? Terceirizar através de dinheiro, entendeu? Através de pagar pessoas que, por exemplo, tem uma hora mais barata. O processo de uma empresa é isso. Você, por exemplo, ganha X, vamos supor, industrial, para fabricar aço. Tu contrata 400 pessoas que tem a hora mais barata que a sua. Essas pessoas vão trabalhar lá de maneira braçal e, consequentemente, tu vai conseguir produzir o que tu produz. Por quê? Tu compra a hora de outras pessoas, entendeu? Que são horas mais baratas, porque talvez a pessoa não tenha a mesma formação que a sua, ou porque ela não tem, por exemplo, a indústria que você tem, entendeu? Então, se tu pega essa dica de marmita que eu tô te dando, pô, eu tô falando de marmita congelada, mas se tu leva isso para sua empresa, por exemplo, tu começa a entender, poxa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu sou o responsável, por exemplo, por ficar no operacional do tráfego pago? Vou terceirizar, vou pagar 1.000 conto para um cara, eu ganho 10 e vou ganhar 9 agora, só que eu vou ter o tempo dele, entendeu? Muito mais barato ter esse cara terceirizado do que eu fazer manualmente. Então tu começa a pegar pequenas coisas que tu faz e terceirizar. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma agência de social media e ela simplesmente pegou e começou a terceirizar o trabalho dela e ela começou só a ficar na parte operacional dos maiores clientes. Aí ela tinha o quê? 4 pessoas na operação, ela e mais 4. Então o que ela estava fazendo? Ela estava no segundo estágio, que é o quê? O estágio de você. Ela já tinha automatizado a rotina dela, já estava no talo, ela não conseguia atender mais gente. Ela pegou, ela terceirizou com dinheiro essas 3 pessoas e conseguiu atender mais gente. Top. Então, seguiu os 2 passos. E o terceiro de bônus, que eu nem falei que ia ter um bônus, é o que? O conhecimento. Ela estava com o primeiro ponto bem feito, que ela estava automatizada, já estava com performance em tudo que ela fazia. Ela conseguiu terceirizar com dinheiro as coisas que ela tinha para fazer e, consequentemente, ela descobriu o ChatGPT, que o terceiro ponto, o bônus, seria o que? Você usar o conhecimento ao seu favor. Porque, às vezes, você paga, por exemplo, em algo que, por exemplo, você vai estudar em 10 minutos, só que vai te dar muito tempo a mais só por você saber disso. Então, ela comprou um curso de ChatGPT e ela, o que ela fez?
ela fez 2 pessoas da empresa dela virar somente o ChatGPT. E ela voltou a ter só ela e uma pessoa na empresa, economizou o salário de 2 pessoas, que provavelmente ela economizou R$ 4.000 por mês. E basicamente ela conseguiu ativar os 3 pontos que eu falei, né? Eu nem sabia que o terceiro ia ter bônus aqui, mas eu lembrei que o que, por exemplo, você pega basicamente tudo que você consegue automatizar e consequentemente entregar com melhor performance. Segundo, você tenta terceirizar com dinheiro. E terceiro, tu tenta utilizar a inteligência e conhecimento para tu deixar as coisas mais simples e consequentemente ter menos esforço para fazer isso. Um belo exemplo disso é eu, Gesley, eu tinha uma tarefa de construir um relatório que me tomava, por exemplo, 5 horas por semana. Eu, com um vídeo de 5 minutos e mais 30 minutos fazendo o que o vídeo falava, eu consegui cortar isso da minha semana através de um relatório automatizado e nunca mais eu precisei de fazer isso. Então eu ganhei tipo 5 horas por semana para fazer o que eu quiser. E ver meus pais, dormir ou fazer qualquer coisa do tipo, trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Então, essas são as dicas que eu te dou. Basicamente, se tu curtiu, se tu achou esse vídeo de valor, comenta aí somente para dar engajamento, curte, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção e tamo junto.